Bueno, hoy vamos a hablar adentro o afuera de la tienda. El título de la mensaje es adentro o afuera de la tienda. Amén. Y vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 18. Y voy a estar leyendo algunos versículos y voy a hablar los números. Amén. Porque vamos a saltar algunos versículos para entender la mensaje completa. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Después apareceu Jeová em Siná de Manré, estando ele sentado à la porta de sua tenda, em el calor del dia. E alçou seus olhos e mirou, e aqui 3 varones que estavam junto a ele. E quando los viu, saiu correndo de la porta de sua tenda a recebê-los. E se postrou em terra. Ele mulher, e ele respondeu, aqui, adentro de la tenda. Entonces dijo, de certo volveré a ti, y segundo el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, sendo também mi señor ya viejo. Hay para Dios alguna cosa difícil? 14, né? Al tempo señalado, volveré a ti, y segundo el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amém? Graças te damos, Senhor, uma vez mais por essa palavra, Senhor, que vamos entregar sua igreja nessa noite, Padre, com uma forma de aprendizado, Senhor, uma forma de compreender, Senhor, que como tenho hablado, que o tempo pertenece a ti, Senhor. E o Senhor e Deus ha hecho promessa, Senhor, para a igreja e para muitos, Padre. Não importa que passe 24, 25 anos, como passou para Abraão e Sara receber. O importante é que vamos receber, Padre. E nesse meio do tempo de receber a promessa, e da promessa se hacer real, Senhor, será o tempo que estamos sendo provados, Padre. É o tempo que o Senhor provou também a seu filho, Abraão, Senhor. Padre, muitos querem, Senhor amado, a bendição. É hecho uma promessa, o Senhor hace a promessa, e alguns querem a promessa realizada em 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano. O Senhor lança uma promessa, Senhor amado, pero que o Senhor não tem dias, não tem a fecha como nós outros temos, pero que o Senhor tem a palavra de ordem, Padre, e nos dará e nos entregará a promessa segundo o tu tempo e segundo tu coração, em nome de Jesus, e a igreja dice, amém. Amém? Abraão é o grande patriarca do pueblo de Deus, chamado amigo del eterno e padre de la fé. Amém? Amigo del eterno e padre de la fé. Você sabia que este hecho de reconhecer a Abraão como amigo de padre, amém? Amigo del eterno e padre de la fé, os judeus professam essa fé, nós outros cristianos também creemos, e até os muçulmanos creem em isto. Amém? Que Abraão é padre de la fé. Pero que depois, na verdade, vemos que é outra história que põem. Pero que nós outros creemos e seguindo crendo, depois de Abraão, é o profeta maior que vino, Jesus Cristo. E este é o Hijo de Deus vivo. Amém? Pero Abraão era hijo de Taré. E seu padre era hacedor de imagens. Amém? O papai de Abraão, ele hacía esculturas, imágenes de dioses, de santos, de coisas
que eles creiam. O papá dele, pensa na filha de Abraão. Segundo o Talmud, depois vou explicar para você o que é Talmud, porque algumas pessoas já mencionaram isso na igreja. O Talmud e o Midrash. Abraão, cada vez que mirava essas imagens, dizia em seu coração, deve haver um Deus mais grande que isso. E realmente tinha razão. Então, uma vez terá, seu padre se vai de viagem. Pero primeiro chama a seu filho, ele assina uma tarefa, que se encargue das imagens e les dê comida. Para que quando terá regressa, vá ao lugar onde estavam as imagens. Amém? E vê uma grande imagem na esquina desse lugar. E essa imagem tinha um bastão de madeira na mão. E quando mira as demais imagens, todas estavam destroçadas. Todas estavam destruídas. Solamente essa imagem grande com um bastão em la mano. Amém? Então ela le pergunta a Abraão, que hubiera passado? E mira que dijo Abraão a seu padre. Mi padre, isso todo o que me dijiste, pero quando alimentei as imagens, as pequenas, a la mais grande, tomando o palo em suas manos, vino e rompeu todas as demais. Pero seu padre não creu. E dijo, como pode ser isso certo? Se esta imagem tem manos e não se mueve, tem olhos e não vê, tem pernas e não caminha. Então Abraão respondeu, sim, todo o que dijo mi Senhor, mi Padre, é certo. Porque les crees. E esse dia Taré, o padre Terã, o padre de Abraão, se converteu ao único Deus poderoso, verdadeiro e Senhor do universo. Sin embargo, como nós outros, Abraão tuvo um momento difícil, já que hacía muito tempo que deixou sua família e obedeceu a Deus. Quando ele teve essa visitação desses 3 ángeles, já hacía muito tempo. E hacía quase 24 anos que ele havia salido, ou 24 anos que ele havia salido para cumprir a promessa de Deus na vida dele. Abraão, sai de tu terra, sai de tu parentela. Não é verdade? Então, havia 24 para 25 anos que Abraão havia salido de sua casa, deixou sua família, obedecendo a Deus, vagando, caminhando por a terra, amém? Em busca da promessa de ser padre de um grande povo e de possuir uma terra que emana leite e mel, ou seja, a terra prometida. Sai de tu terra, que te mostrarei, tu terra, a terra prometida, uma terra que emana leite e mel. E vou fazer de você, vou te dar um filho, vou fazer de você padre de las nações. Amém? Padre de muitos filhos. Vou te dar. E Abraão saiu da casa e se vai, e caminha, e passam os anos, desde que Deus hizo a promessa. Então já haviam passado esses 24 ou 25 anos, e Abraão estava todavia aguardando a promessa. Todavia, Abraão seguia fiel ao Senhor, seguia os princípios de Deus, montando a tenda em um lado e em outro, pero que aí seguia, buscando aquilo que Deus havia prometido. Por isso que eu hablo, a bendição não é para quem quer, é para quem busca. Eu sempre hablo essa frase na igreja. Há muitos que querem a bendição, pero que não sacam o traseiro da almofada, do sofá. Amém? Há muitos que falam, não, eu vou ser pastor, eu quero isso. Deus falou que eu vou ser, Deus falou, usou o pastor, usou isso, usou aquilo que eu vou fazer, pero que não se fazem nada. Esperam que
ela caia do céu como um raio aí e se transforme em pastor, em profeta, em missionário, ou que receba as promessas que Deus ha hecho em tu vida, não só familiar, ministerial, ou tu vida privada, ou então tu prosperidade. É muito fácil receber promessa, não é? É bueno receber promessa, pero que quando recebemos a promessa, devemos de ir em contra da promessa de Deus. Deus pediu para ele sair, e você já saiu da vida que levava para buscar a promessa que Deus tem para você? Você já deixou o conforto que tinha antes, que pensava que era conforto, as coisas de antes, para estar na presença de Deus buscando sua promessa? Amém? Nós outros temos que obedecer. Ah, Deus disse uma promessa, usando o profeta, não cumpriu. Sabe por quê? Porque você desde o princípio não creu. Desde o princípio. Às vezes Deus me usa para falar na igreja, entregar promessas. E eu vejo algumas pessoas que põem os olhos acima, arriba, assim. E eu já vi pessoas rindo de minha cara. Sabe o que hago? Não me importo. A bendição é para quem busca, para quem crê, não para quem espera com o traseiro sentado dentro de casa. Amém? Aí ela, o irmão recebeu a promessa e eu aqui oro 24 horas por dia, aí uns 50 dias por semana, eu hago isso e eu não recebi minha promessa. Você criou? Você recebeu a promessa e foi em direção da promessa? Ou sigue todavia esperando? Abraão esperou, pelo que a fé dele se mantuvo viva, e ele foi de encontro à promessa. Ele obedeceu a voz de Deus, saiu, e foi. O mais difícil é obedecer a voz de Deus quando se trata de uma promessa. Porque para receber uma promessa, há um preço a ser pago. Para receber uma promessa, há que se mover. Há que sair da posição. Não, eu vou estar aqui assim, calladito, e vou receber tudo aqui. Porque eu mereço. Porque eu oro, eu predico bem, eu canto bem, eu toco bem minha bateria, eu toco bem meu barro. Não, eu sei limpar a igreja bem, e Deus vai me visitar aqui. Ok, irmão? É aí que Deus vai te visitar, sim. É aí que Deus, isso é a promessa de Deus vai cumprir. Pero que busque a promessa de tu vida. Como vou buscar? Obedecendo a palavra de Deus. Creyendo. A Bíblia abre e eu hablo sempre, creê em seus profetas e prosperareis. Eu quando vejo uma pessoa que mira assim arriba, eu vou falar uma coisa, às vezes me quedo enojado, dá vontade de falar na frente. Sabe? Às vezes essa pessoa quer põe na mão assim. Se você não crê, não é problema. Simplesmente não vai receber. Então, estamos falando aqui, e falei ao princípio, essa história de Abraão está escrito em el Talmud. E o que é el Talmud? Aqui, vamos ver. Busquei em el dicionário correto para falar as palavras corretas. El Talmud, literalmente estudio, enseñanza, es el texto principal del judaísmo rabínico. El Talmud ha influido a la vida de los judíos, quizá más que el Antiguo Testamento. Durante varios siglos, los rabinos judíos estudaron la Mishnah, y en las academias de Palestina y Babilonia, sus discusiones fueron recogidas en el Talmud. Amém? Durante vários ciclos, os rabinos estudaram a Mishnah. E nas academias, suas discussões foram recorridas em el Talmud. Um escrito, hoje em dia, uma enciclopédia. Amém? Estas discussões incluem uma grande variedade de temas que têm a ver com a lei judia, com ética, filosofia e história. Además de uma ampla gama de temas e pontos de vistas. Assim, pues, os estudiosos judíos interpretaram a Mishnah fundamentalmente
a través de la perspectiva del Talmud. La versión más popular y la que tuvo mayor influencia es la del Talmud de Babilonia, aunque existe también la versión palestina. El Talmud, escrito en hebreo y en arameo, se ha transformado en la autoridad legal en el ámbito del judaísmo rabínico y es la base de la discusión legal judía. Amém? O que é o Talmud? O Talmud é um complexo de discussões, amém? De los rabinos de la época do século I ao século V, se não me engano, que eles tinham a Torá, não é verdade? E suas discussões e suas conclusões e algumas histórias, o que não estavam aí, eles compilaram em no Talmud. Amém? Ou seja, puseram isso em 500 anos de discussões, todos sempre foram ponendo e criaram então esses livros como regra de base, lei, amém? E de comportamento também em la religião judia. No obstante, não sacando o Velho Testamento, não sacando a Torá, não sacando a Torá. Este é um livro de comportamentos, amém? E de histórias. Glórias a Deus. Amém? Isso estou explicando para vocês. Porque de vez em quando algum pastor que você pode ter assistido cita Talmud. O que é Talmud? O que é Talmud? Amém? Então aprendemos alguma coisa hoje. Um dia difícil. Um dia difícil. Quem não tem um dia difícil? Sempre temos dias difíceis, é verdade? Pero que Deus sempre está em los momentos difíceis com nós outros. E no versículo 1 que leemos, diz que Abraão estava sentado em la puerta de la tienda, em el maior calor del dia. Amém? Que era o sol, creio que é o sol de meio-dia, ele estava em maior calor, ele estava aí sentado afuera de sua tenda. El momento más caloroso del día, él estaba afuera de la tienda. Pero que por qué Abraham en ese momento no entró en la tienda, sino que decidió quedarse afuera. Si dentro de la tienda él estaría protegido del gran calor, que alcanza hasta 50 grados centígrados. Abraão estava fora, em la porta de la tenda, porque estava vivendo um dia difícil. Sabia que seu problema estava dentro de la tenda. Não é que o problema fuera Sara, sua esposa, pero sempre que algo em nossas vidas sale mal, tratamos de culpar a alguém mais que a nós outros. Amém? Pero la Biblia dice que Dios le había hablado a Abraham y no a Sara. Por lo que ahora Abraham atraviesa una crisis existencial. Habían pasado años de la promesa y Abraham estaba ali afuera de la tienda ahí pensando en aquel calor, em aquele sol, e ele pensando, ele estava vivendo aquele momento, um momento de crises. Será que passava na cabeça, quando será que vou receber esse filho? Quando será? Estou aqui obedecendo à vontade de Deus, estou aqui. Era o momento que era necessário ele estar aí meditando, pensando. Amém? Ele não foi por nenhum problema, foi para ele, porque ele estava passando uma crise, amém? E essa crise está questionando ao Senhor. Nós outros, como homens imperfeitos, também hacemos isto, pero de uma maneira que desacreditamos em la palavra de Deus. Pero Abraão foi diferente. Ele mesmo questionando, ele esperava receber a promessa. O problema de muitos é que questionam a Deus
e desistem da promessa. O problema não é ter uma crise existencial, não é ter às vezes, um momento de dúvida. O problema é desistir por isso. Desistir porque pensa que está esperando há muito tempo. Alguns hablam nas igrejas, bueno, estou aqui há tanto tempo e o pastor não me valora. Não sou eu que te dou valor, não é Deus. Amém? Eu sei valorar a todos, pero que Deus, se Ele tem uma promessa em tua vida, é Deus que vai te levantar. Não adianta eu agarrar uma pedra e pôr para predicar. Não é verdade? Não adianta, não, porque eu tenho que ser, irmão, a Bíblia nos habla, o que a Bíblia nos habla a respeito disso? Deus habla com os ángeles da igreja, al ángel da igreja. Amém? Deus habla al ángel da igreja. Não, eu sinto que já estou preparado para volar arriba das nuvens. Pastor, eu quero ser enviado para a China para predicar o Evangelho. Você sentir algo pode ser por emoção. Amém? As cartas foram escritas a los ángeles da igreja. Não porque eu não sou reconhecido e eu vou buscar outro lugar, a vontade. Amém? Não sou reconhecido e eu não posso estar mais aqui. Saia da tenda. A ver se Deus vai cumprir a promessa que te ha hecho dentro da tenda que você está. Estão compreendendo? Cada vez que Abraão mirava a hora Sara vieja, ele recordava das palavras de Deus, pero nunca deixava de ser amigo de Deus. Já que algumas promessas já se haviam cumprido na vida do nosso patriarca Abraão, havia cumprido algumas das promessas, pero a grande, mais valiosa para ele, aún não a havia hecho. Amém? Sucedeu tendo filho, el que levaria seu nome. Mira, você vai ter filho. Uau! Eu que mais quero filho meu. Com Sara, minha esposa, eu queria. E Deus me dá essa promessa. Uau! Recebo. E aí as outras promessas vão se cumprindo, os anos vão se passando. E todo está hijo. E o homem se queda mais velho. E a mulher Sara, viejita. Já haviam cessado suas costumes. Já não tinha mais nada. Ele também viejo. Já não tinha vigor. E como que passa? E mesmo assim seguiu crendo na promessa de Deus. Creyendo parece para nós outros que creyendo em lo impossível, não é verdade? Ele mira a esposa já está velha. A esposa já não tem como dar-lhe filho. Ele mira a ele já não tem condições de ter filhos mais. Pero que ele sigue creyendo em la promessa de Deus. Ele sigue creyendo em la promessa de Deus. Hermano, não importa quantos anos passe, siga creyendo em la promessa de Deus. Siga creyendo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Muitas vezes alguém faz uma promessa para você e se olvida. Pero que Deus não. Deus quando promete, Ele cumpre. Amém? Quanto tempo vou esperar mais? Muitas vezes é isso que está passando. A conclusão da promessa, o recebimento da promessa, está dependendo exatamente de nós outros e não mais de Deus. De nós outros e não mais de Deus. Por quê? Porque, como abri no começo, em isso de questionar a Deus, muitos blasfema, muitos abandonam, muitos criticam, muitos entram em dissensões, muitos entram em divisões, e tudo isso não agrada a Deus. Tudo isso não agrada a Deus. Amém?
Amém? Qual é a tua promessa? O que você espera que Deus ha prometido para você? Deus vai cumprir. Se você assim obedecer. Agora, em el maior calor del dia, desânimo atrapa a Abraão. Dentro da tenda, uma esposa vieja, estéril. Aunque todavía Abraão amava a Sara, pero que já era uma vieja e ele também. E afuera de la tenda, na porta de la tenda, a soledade, o calor. Amém? E ele entra em essa crise. Será que você também não entra em crise? Todos entramos em crise, não é verdade? O cenário estava listo, tudo era perfeito. Quando sua vida parece estar em el sol del meio-dia e todo parece não ter solução, Jeová aparece em cena. Assim veio passado o tempo e ele estava ali, não é verdade? Ele estava ali um pouco triste e ele estava ali pensando e aí aparece. Ele tem uma visão. Vem uma cena para ele. Não uma visão, não uma visão. Foi caro. Não é ter, tuve uma visão que passou isso vai passar. Não, ele viu. 3 ángeles visitaram a ele. La porta da tenda, outra parte. Quizás se Abraão hubiera entrado na tenda, em el calor del meio-dia, se habría quedado dormido. Não é verdade? Já que era um homem viejo. E quizás Sara estava aí dentro da tenda, não é verdade? Estava aí fazendo algumas coisas. De repente estava aí com sua lana, com a lana, o hilo de lana, fazendo uma roupa, alguma coisa, aí sentada. E Abraão, nessa hora, de repente havia comido algo já, saiu fora da tenda, já velho, cansado, depois de comer. Sabe, está muito calor, eu vou me meter aqui e vou dormir. Isso é o que passa com muitas pessoas. Se cansam e vão dormir. Por falta de fé. Amém? Por falta de fé. Era meio-dia e Abraão estava à porta da tenda. Quando o peso do tempo recai em alguém, quando o peso vem da idade, essa pessoa se cansa. Não é que se volve perezosa, irmão, sino cansada. Amém? E esta situação lhe sucedeu a ambos, tanto a Sara quanto a Abraão. Estavam viejos, cansados. Esse viejo perezoso, você não sabe quantos passos já deu esse viejo. Esse viejo não hace nada, essa vieja não hace nada. Pero que está aí porque hizo algo para chegar onde está. Não é verdade? Muitos confundem, se equivocam, pereza com cansaço de los anos. Os anos pesam, irmão. E pensa para Abraão e Sara, que estavam caminhando em el deserto, sem condições nenhuma, como temos hoje em dia. Não ar-condicionado, não ronda, não comida de microwave, não água de nevera fria, não pizza, não Coca-Cola. Pense na vida deles como era. E como chegaram a essa idade caminhando em el deserto e fazendo tantas coisas. Estavam cansados. E hoje estou trabalhando em minha casa, vou falar. Trabalhamos 2 dias duros aí afora, eu com minha esposa, trabalhamos aí. E hoje choveu. Mas vi um cansaço grande, sabe? Cansaço mesmo. E não é pereza. Eu quis estar sentado, eu quis estar aí, não é pereza. Não confunda
cansancio com pereza. Sabe por que confundimos? Porque hoje em dia há muitos perezosos, mais pessoas perezosas do que cansadas. Por quê? Perezoso não quer fazer nada, cansado está de trabalhar, de obrar, de fazer alguma coisa, ocupando sua força física, mental e intelectual, se cansa também. Amém? Então esse cansaço. Os outros são perezosos é porque não fazem, não querem fazer, não contribuem para melhorar a vida em la igreja ou a vida em la terra, em nada. E são sempre cansados. Ai, eu estou cansado, mãe. Isso não é cansaço, isso é pereza. Amém? Pereza, repreenda essa pereza dentro de tu espírito, dentro de tu carne. Levante-se. Amém? Haga coisas. Deus tem promessa. Ei, busque tua promessa. E para buscar teremos que caminhar, teremos que fazer coisas, teremos que ser provados na fé. Amém? Haga o que Deus quer de você. Seja uma pessoa útil a Deus e não um perezoso a mais na face da terra. Amém? E o hecho de que Sara se riu, nos dá direito a dizer que Sara dudava da palavra de Deus, não? Sino que estava em la prueba, não que dudava, estava sendo provada. Ai, Senhor, eu vou ter um filho. Olha o que a Bíblia habla, Gênesis 17:17. Entonces Abraham se postrou sobre seu rosto e se riu. E dijo em seu coração, a homem de 100 anos há de nascer hijo? E Sara já de 90 anos há de conceber? Vocês estão entendendo qual foi a risa? Abraão também sorriu porque era viejo e tinha era viejo e não tinha um filho. Amém? Então, realmente ele queria um filho, pero que já viejo. ¿Ah? Realmente não só Abraão, sino a Sara viviam esse dia difícil. Qual dia difícil? A falta do cumprimento da maior promessa, a espera do grande milagro, em previsão da chegada da bendição de se ter um filho. Por isso, Abraão, esse dia, ele foi sentar-se à la puerta da tenda, ao calor, ao sol, mientras esperava, sentou à porta, mientras esperava que chegara a bendição. Bueno, e a vez, Abraão foi amado a los 75 anos. Quando Deus falou a primeira vez e amou ele, foi aos 75 anos. Amém? 75 anos. E seu filho nasceu um ano após depois da visita desses ángeles. Um ano após. 75 para 100 são quantos? 25 anos. 25 anos. Amém? O que leva a crer que tinha, então, quando ele engendrou a Sara, ele tinha a idade de 99 anos. 99 anos. Amém? Porque haviam passado 24 anos e com 25 nasceu o filho da promessa. Amém? Sara estéril, de repente vem um vigor depois da passagem desses ângeles. É a hora. Cumpriu a promessa. Abraão recebe aquele revigor, aquela vida de Deus. Sara também recebe. E nesse dia concebe e engendram um filho. E a partir desse dia, esse vigor não se foi. Amém? Não se foi. E ele estava novamente forte. E Sara outra vez forte. Amém? Preparada. Porque Deus teve que cambiar não somente as regras de Sara, na verdade. Deus teve que cambiar o corpo de Sara para ser uma madre. E Deus ia poner um ninho, poner um filho dentro de um corpo frágil.
Entonces todo el cuerpo de Sara se tornó fuerte para soportar um embarazo de 9 meses. E Abraão também se tornou forte para cuidar, para ser e seguir seu caminho para com Deus. Estão compreendendo? A promessa de Deus, quando recebida, nos renueva. Amém? E nós outros somos renovados a cada dia porque somos hijos da promessa. Amém? Somos hijos de Jesucristo. Somos hijos que fomos adotados por Cristo. E nossa promessa é viva. Que promessa é, pastor? A promessa principal de um cristiano é a salvação. Eu esperei que eu ia ser rico, ia ser isso e aquilo, não fui. Pero que está sendo salvo? Glória a Deus. Porque Deus é tão poderoso que Ele quer tua felicidade. Deus é tão poderoso que Ele quer fazer você sentir bem. É por isso que Deus entrega promessas, prosperidades, saúde, milagros, para que você que é digno da presença de Deus, a você que não desmaiou da promessa, siga adorando ao Deus Todo-Poderoso desde o momento que recebeu a palavra de Deus por primeira vez. Se há algo nobre que devemos pedir ao Senhor, é paciência. Amém? Amém? Paciência. A menudo não sabemos como. Esperar nossas bendições. A menudo não sabemos como esperar nossas bendições e muitas vezes queremos dar ajuda a Deus. Queremos ajudar a Deus. E naquilo que não, já estou listo, já chegou minha hora. Não. Deus não necessita, Ele hizo uma promessa, é Ele que vai cumprir, nós outros vamos chegar a minha hora. Não, é Deus que vai cumprir a promessa em tua vida, não você que vai falar, a hora é a hora, não, é Deus que habla, a última palavra quem dá é nosso Deus, amém? Passamos por problemas financeiros, estamos passando, na verdade, com esse problema, com essa crise na saúde mundial, e quando estamos em El Sol, fora da tenda aí, corremos, como estamos passando por momentos, como passou Abraão de dúvidas. Às vezes, hoje em dia, estou necessitando de dinheiro, não tenho dinheiro, vou emprestar. Corre aí os que prestam dinheiro pagando interesses altíssimos. E muitas vezes se quedando com o nome sujo. Amém? Sofremos certas decepções na área da vida. E quando estamos em sol de meio-dia, essa crise existencial, na espera do milagre, alguns desistem, se entregam à borracharia, às drogas, preferem olvidar das promessas de Deus e viver de uma forma que quer viver. Aí nos habla, não, a vida é minha, hago o que quero. A vida não é tua. A vida é dom de Deus. Não, eu hago com meu corpo o que quero. Haga. Pode ser o que quer. Corta então nas orelhas, no nariz. Se está te molestando, haga. Pelo que a Bíblia proíbe. Amém? Porque nosso corpo não é de nós outros, é de Deus. Então, muitos, miles de miles, perdem a missão. Porque ao meio-dia, porque na hora da crise existencial, desistem da promessa de Deus e se entregam a vícios, a desordem e tantas outras coisas mais. Realmente não sabemos como sentar-nos na porta da tenda ao sol do meio-dia. Realmente não sabemos. Abraão sentou aí e estava refletindo, pero que ele não desistiu. Muitos se sentam na porta ao sol do meio-dia, porque estando na porta é mais fácil de sair. Não é verdade? Sai da tenda. É como eu abro muitas vezes, eu tenho uma experiência disso na igreja, porque eu mesmo já passei por isso.
o diabo começa aí a pôr coisas na cabeça. Aí você que se sentava no primeiro banco, passa para o segundo, terceiro, quarto. Quando vê, está sentado em último banco. E quando vê, já não está mais dentro da tenda. Já saiu da tenda. Por isso que alguns não podem estar na porta da tenda. Ou seja, na porta da igreja. Tem que estar com os pés dentro da igreja. Igreja significa presença de Jesus Cristo. A igreja é onde que você congrega, é o lugar onde Deus ha hecho as promessas para você. Você recebe promessas em uma tenda e Deus te dá uma promessa em uma tenda e você pensa que Ele vai te entregar em outra? La tenda. Pero qual seria então a tenda hoje? Qual? Já falei. Abraão sabia que Jeová cumpriria sua promessa, aunque parecia impossível. Por isso, o ángel do Senhor lhe dijo: ¿Há algo difícil para Deus? Então, Abraão sabia a importância da tenda, porque em seu interior havia passado a maior parte de sua vida. E se realmente quiser ter filho, teria que ser na tenda, não é? Não fora da tenda. Ou seja, se você quer produzir, reproduzir, é dentro da tua igreja, não fora. Se você quer dar frutos, é dentro, não fora. Não estou falando de, não, eu tenho que sair para, não é evangelizar, não. Estou falando dentro da igreja, significa fidelidade ao lugar que você está. Amém? Fidelidade. E eu miro com esse tempo todo que estou aqui, que pessoas que saíram da tenda não estão aí. Alguns que saíram por vontade própria, outros que saíram por divisão, outros que estavam na porta da tenda não suportaram e foram à borracharia, lá para outras coisas. Como está a tua vida? Isso significa que você e eu nunca devemos abandonar nossas tendas, porque sua bendição tem muito a ver com sua tenda. Porque o momento mais difícil da vida de Abraão foi sentar-se à porta da tenda. É o momento mais difícil. A pior crise existencial dele foi aquele momento. Pero que ele não tinha dúvida que receberia a promessa. Então, em meio àquela turba do pensamento, em meio àquela coisa, Deus enviou os ángeles. E um ano depois, nascia o Hijo da promessa. Amém? La tenda é tua igreja. Cada vez que salimos da casa de Deus, estamos renunciando a nossas bendições e nossas promessas. Há pessoas que já não suportam mais, eu não suporto mais, e você está renunciando às suas bendições e promessas. E pensa que tudo aquilo que Deus falou vai cumprir. Não, não vai cumprir. Porque quando salimos da tenda, estamos renunciando àquilo que Deus nos entregou, prometeu. Não, eu renuncio. Uma vez me chamou, não, eu renuncio. Essa palavra é muito forte, irmãos. Renuncia, não somente às promessas, significa renunciar a Deus também. Porque aí vamos viver bajo de desobediência. Amém? E os filhos que estão bajo de desobediência. Difícil, né? Bajo de la desobediência. Deus disse uma promessa, entregou. Não, eu não suporto, eu não vou esperar. Barro de desobediência. Quem que é o livro da desobediência? Quem foi o primeiro a desobedecer? Só pensem nisto. Não saia de tu tenda. Não saia de tu tenda. Apesar de que o sol da meio-dia está ardendo sobre tua cabeça, não saia. Abraão estava fora da tenda, pero que não saiu da tenda. Estão compreendendo?
Ele estava fora pensando, estava ali. Sara, sua esposa, estava aí. E ele estava ali pensando nesse momento, quando Deus enviou os ángeles a ele. A resposta para Abraão. A resposta para você. Quando tudo parece terminado, quando as esperanças quase se vayan, já se acabam. Amém? Acomode-se em la tenda de Deus. Acomode-se. Não saia da tenda. Abraão saiu da tenda, pero que ele estava na frente da tenda. Estamos falando sair da presença. Acomode-se, quiete tu coração. Espere, tranquilo. Tu dia vai chegar. Agora, se você mover, desacreditar, desobedecer, é como eu sempre falo, eu não posso pedir para minha mamãe. Mamãe, me traz um copo de água. Me dê um vaso de água. Porque minha mamãe está em Brasil e eu estou aqui. Agora, se minha mamãe está aqui, eu falo, mamãe, por favor, me dá um vaso de água. Ela vai trazer um vaso de água para mim. Por quê? Porque eu estou junto dela. Muitos querem seguir recebendo o vaso de água, pero que saem da presença do dueño da água. Saem de onde Deus ha plantado. Somos plantados, significa ter raízes, E se você saca uma planta de raízes e põe em outro lado, ela vai morrer. Amém? Você quer morrer? Não. Espiritualmente, não. Então, mantenha tus raízes em sua tenda. Amém? Abraão, quando viu os 3 ángeles, ele sabia que não era uma ilusão óptica, assim que habla, ilusão de óptica, senão eram 3 ángeles, e aí venia a resposta às suas orações. Quero dizer-te algo, Deus não ha te olvidado. Deus não ha te olvidado. Muitas vezes nós olvidamos da promessa de Deus. Não, Deus não ha olvidado. Hinque suas raízes, obedeça, e Deus vai entregar sua bendição em momento correto. Amém? Ele solo te está provando para ver se mereces. Não desonre a Deus. Amém? Al sol del meio-dia chegará a resposta que você tanto quer. Passe 1, 10, 20, 24 anos, como esperou Abraão. Deus entregará a promessa em tu vida. E para que sepam e creiam que esta palavra é uma palavra de Deus para tu vida, vamos fazer algumas reflexões com alguns versículos que eu sempre hablo, pero que é bueno. Amém? Em la palavra de Deus. Para saber que aunque o sol está fuerte, há Deus sentado em el trono celestial que lo está cuidando, assim como cuidou e mirou a Abraão por sua fidelidade. Vamos concluir então essa noite com alguns versículos, solamente para confirmar essa palavra de Deus. Números 23, 19. E assim eu sempre hablo, não? Deus não é homem para que mienta, nem hijo de homem para que se arrependa. Ele dijo e não hará. Habló e não lo ejecutará. Job 14, 7. Porque se el árbol fuere cortado, aún queda de él esperança retornará. Aún e seus renuevos não faltarão. Amém? Mesmo que a árvore for cortada, amém? Aún sim, por la promessa de Deus, receberá ramas. Abacuque 3, 17 a 19. Esse é muito lindo, né? Aunque a higuera não floresca,
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Isaías 43, 2. Encerrando essa palavra en la noche de hoy. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Tenga la fe y la esperanza de Abraham. Tenga la fe, la obediencia, la esperanza de Abraham. Puede pasar 1, 2, 3, 20 años. Se você seguir esperando la promesa en su tienda, Dios entregará la promesa en su vida. Amém? Não se aleje, não se afaste da presença de Deus. Não cambie de lugar. Não tenha doble ânimo. Deus é Deus de promessa. E Deus cumprirá toda a promessa que Ele ha hecho sobre tu vida, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Apenas creia, creia, e creia, e creia, e siga creyendo, hoje, amanhã, para sempre. Não desista, não murmure, não desafie a Deus, não tente corromper a Deus. Deus é um Deus de promessas. Deus irá cumprir a promessa em sua vida, em nome de Jesus. Pero que não salga da presença dele. Vamos orar. Deus Padre, Hijo, Espírito Santo, te damos graças por essa noite, por tu palavra, por bendição, por essa palavra que o Senhor ha entregado a nós outros, a nossa igreja, a nós outros e a todos aqueles que vão escutar, Padre amado, e estão escutando. Senhor, que tua igreja se mantenha firme nesse tempo. É um tempo de sol, é um tempo, Deus amado, de incertezas, é um tempo, Deus amado, que muitos não sabem o que vai suceder amanhã. Pero que, Senhor, todas as promessas se irão cumprir em nossas vidas, Senhor. Estamos passando por uma crise existencial, por uma crise mundial, Padre amado, por todo aquilo que estamos vendo em el globo terrestre, Senhor. Pero que o Senhor é fiel para cumprir a promessa dirigida à sua igreja, Senhor, a seus filhos, Padre. Não importa que lá fora a tempestade seja forte, o sol esteja castigando, Senhor. Não importa, Deus amado, se caiam os raios, se muevam os montes, não importa, Senhor. O importante é que seguimos firmes em tu palavra, em nossa tenda e em tu presença, assim como estuvo Abraão. Em nome de Jesus. Força, igreja. Anímese, levante-se e pronto estaremos juntos congregando ali em 236 Montauk Ave, New London, em nome de Jesus Cristo. Amém. E profetizei como ele havia me mandado, e entrou o Espírito em eles, e puseram sobre seus pés um exército grande ao extremo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, a esses ossos que estão secos, sequíssimos, Senhor amado, que o Senhor possa, Senhor amado, poner, Senhor, tendones, nervios, músculos, piel, vida, e profetizei como ele havia me mandado. E profetizei, estamos profetizando. E se levantaram a um exército grande ao extremo. Senhor, levante tu pueblo, Senhor. Levante os que estão secos, alguns que já estão mortos, Padre amado. Por meio de tu palavra, eu profetizo, Senhor,
que muitos se levantarão, que muitos despertarão e que muitos retornarão à tenda do Senhor, Padre. Padre, guarda a tua igreja, guarda tus filhos, guarda o fiel, guarda, Senhor amado, barra de tus alas, porque aqui estamos, Senhor. Passe o tempo, passe os anos, aqui estamos em sua tenda, esperando o cumprimento de suas promessas, Senhor. E se não vemos as promessas cumpridas, Senhor, porque Moisés contemplou apenas de mirar, já estaremos felizes, Senhor. Porque muitas vezes as promessas se cumprirão, não em nossa vida, como na vida, sim na vida de nossos filhos e na vida de las gerações de nossos filhos, Padre. Padre, em nome de Jesus Cristo, Padre, bendiga todo o povo que por amor se conectou e está escutando esta palavra. Bendize-nos, Padre, em nome de Jesus. Amém. E levante a mão ao céu, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, o Papá que está no céu, a comunhão do Espírito Santo, esse hoje e sempre, e a Santa Igreja de Deus dice, amém. Que Deus os bendiga e que a paz do Senhor seja com todos. Amém.